O Ericat falou no chat ali, o Morteus falou que é a Loud na final contra Boa eles. tarde, Sarks. Olha aí a Liga das narrativa. Lendas aqui. Sarks, a gente viu uma performance da PEN diferente do que a gente tá acostumado a ver. A PEN é um time que joga muito bem em conjunto, mas principalmente no último jogo da série, ficou bem evidente que cada jogador tava jogando muito de uma forma individual. Acha que a performance de hoje ela acende um alerta na PEN e no que tá acontecendo com os meninos, se está acontecendo alguma coisa? Cara, eu acho que eu falei isso ao vivo, acho que eu vou repetir. Hoje eu coloco essa série, a pior série que a gente já teve no ano. Eu acho que, tipo assim, Tá. coletivamente, draft, como a gente jogou dentro do jogo. Draft? Então acho que, tipo, as nossas composições, elas não eram fáceis de ganhar, mas elas tinham win condition clara. A gente desrespeitou completamente nossa win condition. Então, a partir do momento que isso acontece, o jogo acaba. E eu acho que também no coletivo, você foi olhar, tem muitas jogadas individuais que foram erradas. Ou, tipo assim, a gente precisava esperar alguém chegar e se alguém tava chegando, a gente engajava antes. Então, tipo, acho que foi uma série bem caótica, assim, da nossa parte. E não sei muito bem ainda o que aconteceu. Eu queria ver os jogos com mais calma. Mas assim, de instantâneo, pra mim, eu não fiquei nada satisfeito com como a gente draftou. A preparação estava boa, mas como a gente alinhou dentro do stage, eu acho que foi ruim. E os jogos em si, eu acho que a gente jogou realmente muito, muito, muito abaixo hoje. Difícil, né? A preparação tá Sarks, boa, Matheus mas da os Cut Sports. drafts não Infelizmente hoje o encaixarem, né? resultado não veio e em uma semana de trabalho é muito difícil complementar todos esses pontos que você acabou de situar. Então, Pô, eu entendo, tipo, a PEN definitivamente não foi uma boa série da PEN. Mas eu não achei que os drafts foram ruins. Vocês acharam que os drafts foram ruins? Eu não achei, mano. vai ter algum tipo de pressão dos jogadores, assim, com o confronto da semana que vem ou algo do tipo? E como que você vai atuar, basicamente, para poder sanar esses problemas mais em detalhes ali? Cara, eu acho que como a gente não tem uma certeza de quem é o nosso oponente, vai muito da gente olhar a série de hoje, tipo, detalhadamente e ver tudo que a gente poderia melhorar, tudo que a gente poderia ter encaixado numa... Aquele Red 5 Insider foi loucura? Sim. Você pode colocar em um erro de draft. Agora, pra ele falar que foi a pior série do ano em todos os sentidos, inclusive draft, é Foram pesado, mais não? coesas, então a gente vai ter terça, quarta, quinta, sexta de treino. Então, 4 dias você não vai mudar muita coisa. Então, é só uma questão de alinhamento, ver tudo que a gente fez errado e, teoricamente, se preparar contra os dois times, mas a gente tem uma ideia de quem é um pouquinho melhor e tudo mais. Então, talvez um pouquinho Quem mais que de chega foco no nesse time que sábado, a gente Ian? acha que vai vencer. Então, acho que é isso. Acho que não tem como É a Loud? gente É a Laudush? mudar muita coisa, e sim Cara, olhar o jogo de hoje de uma pelo que a forma gente mais viu, detalhada e eu acho ver que a por que a gente jogou Loud tão mal bem hoje, por que a forte. gente draftou Mas mal assim, hoje. jogo E é isso. 100% aberto. Assim, 55-45 pra Loud, talvez, por ter mais Olá, caso pro Sarks, eu playoff. sou o Heron do Nerd. Você Oi, acabou de Heron. falar sobre a situação do draft de hoje da PEN. Você pode falar um pouquinho mais sobre as escolhas? Porque eu acredito que na visão dos fãs ficou um pouco confuso alguns dos piques do time. Por exemplo, o Asriel com o Brown, por exemplo, que não estão performando tão bem dentro da LTA. A Zyra, Last Pick, a Cara, escolha de Red Side. acho que se a gente pegar esse Peraí. último. Alguns dos fãs ficou um pouco confuso alguns dos piques do time. Por exemplo, o Asriel com o Brown, por exemplo, que não estão performando tão bem dentro da LTA. A Zyra, Last Pick, a Cara, escolha de Red Side. acho que se a gente pegar esse último jogo, eu diria que a gente tem algumas peças que elas não encaixam muito bem. Então, acho que, tipo, olhando pro nosso top side, a gente poderia ter feito escolhas um pouco melhores. E a matchup de Ezreal Brown contra Leona Kai'Sa é pro Ezreal Brown eles terem a vantagem no começo. Comentamos isso. E essa vantagem ser transferida pra, tipo assim, a gente quer fightar o Grubs, nossa bot lane tem que salpar. Não salpamos, subimos, morremos. Então, tipo assim, a partir do momento que as duas lanes que a gente tem Prio, as duas foram punidas, o nosso early game fica muito difícil. Então, eu acho que Ezreal Brown não tá sendo muito usado, realmente. Mas quando a gente chega no jogo 4 é um pouco difícil de você ter, tipo, Sim, uma exatamente. boa bot lane, entendeu? Então,
Era mais uma questão de, tipo assim, a gente sabia que ia ter Kai'Sa, mas a matchup de Ezreal contra Kai'Sa é boa com Kai'Sa, mas a gente vai ter o Brown contra a Leona, então era mais sobre, tipo, a gente Sim. fazer um Falamos meio a tanto do meio bot ali, nem side, ganhar e mas nem o jogo perder, mas a acabou, gente top tivesse side, lá. na três segunda gank morte. Não, o que ele tá falando aqui faz total sentido, não? Tipo, ele vai chegar no jogo 4, no jogo 5, ele vai ter que ver alguma coisa. Ele pegou o EZ, que é um tipo característico do Titã, sabendo que podia vir a Kai'Sa, que era boa pros caras, mas que eles iam ter uma boa resposta com o Brown, que fazia sentido no jogo e no early game. Então, Foram dois, É, três ganks. Então, acho que perfeito. foi mais Quando essa foi questão e da eu cover mudaria Priori, que ele muito já mais tava a parte de todo cima já. do nosso draft do que a parte de baixo. E ser algo mais coeso com o que a gente ia mostrar já de Eles cara tinham ali o quê? no draft. Maokai? Acho que é mais isso. Ryze? Yorick? Ah, não, calma não. Oi, Sarkiskin aqui. Eu queria, ainda sobre draft, eu queria saber qual foi o motivo de se aconteceu alguma coisa, o que aconteceu naquela hora para aquela Aurora do Mireu ter ficado open, e também para o Yone não ter sido cogitado pro Roamer ter pegado ele, ter picado ele, e também não ter sido banido, mesmo. Cara, que esse topside aí de Maokai, Yorick e Ryze, o problema não é o topside em si. A parada é que o Yorick tá numa matchup muito volátil, com um jungle um jungle fraco, né, que é o Maokai, e um Doom de jungle que não se conversa, que é Maokai e Ryze. Porque o cara tem uma Mercury e acabou os bonecos, entendeu? Sendo um pique muito forte pro Mireu. O Yone, no caso. Yone e a Aurora. Vamos lá, eu vou falar o que eu posso falar, tá? Eu não posso falar detalhadamente, mas a Aurora em si foi... A gente sabe da prioridade do Mireu na Aurora, óbvio. Só que a gente tinha Mas eles pegam sabendo a match. Isso não é bizarro? Cara, Corres, teve um jogo aqui na Coestream que a gente falou do jogo de Jarvan, que a gente falou, mano, literal, todos os personagens do outro time saem do combo do Jarvan. Você pegou Jarvan contra Trundle, o que, beleza, algumas pessoas gostam, eu particularmente não gosto, o Yetz também falou que não gosta, o Sam falou, eu acho que é jogável, realmente é jogável, mas eu não gosto. E ele executou de boa, entende? Tipo assim, o negócio é que draft é importante. Só que se você tem um draft que é jogável e você não consegue executar, é mais sobre gameplay, game plan do que draft. E o draft da PEN era jogável, entendeu? Não é como se isso fez com que o time perdesse, não. A Kate só foi muito melhor. que, na nossa concepção, seriam mais importantes que a Aurora. Mas acabou que o Roamer foi muito punido no jogo de Aurora. Então, tipo assim, a Aurora ficou fora de controle muito rápido. Então, tipo, já era muito difícil da gente jogar a partir disso. E o Yone, ele não era muito bom com o nosso time por conta do first pick deles. Então o Jax é um pouco chato pro Yone jogar as chato mesmo, pessoalmente. É um sim. pick que vai dificultar a vida do Yone. Então a gente sentiu que a gente pegar o Yone deixando o Jax aberto não fazia muito sentido. Fazia mais sentido a gente responder o Yone com um pick bom e que tivesse prioridade na matchup. Só que, igual eu falei, eu acho que talvez as nossas... Eu gostei do mid e gostei do bot. Eu acho que, como a gente draftou o jungle e top, poderia ter sido melhor executado. De nada. Tá meio Antes de saboado. as Ele perguntas tá no Discord, ele a tá meio Cade vai saboado. mandar coletiva, tá? Com o Matheus Bota. 08. Corre sua pergunta. Salve, Sarks. O nosso menino. Eu queria começar te perguntando também sobre draft, mas sobre o que você falou no palco, que vocês escolheram o headside para tentar counterar. E vocês terminam o jogo 4 com Zyra no R5, e aí, na última partida, por mais que o Brown consiga counterar, não me pareceu que o resto dos picks conseguiam counterar o que já tinha aparecido da Kid. O que eu queria saber de você é, você sente que conseguiu os counters que buscava quando a PEN escolheu o headside no jogo 3 e no jogo 4? Uma boa pergunta. Então, eu acredito que os dois jogos que você comentou, o last pick ele foi decente, e eu acho que a gente errou mais a parte antes do last pick. Então, exemplo, o jogo 4, a gente pegou a Alistar no 4, certo? A Alistar era um ótimo pick ali, pela circunstância do draft. E a gente não tinha boas opções, assim, muito boas, já na jungle.
Então a gente sentia que a Aham. Zarya contra o que eles tinham, que eram alguns milis, seria uma boa escolha. E o Fudeu. Brown, igual eu falei, acho que foi muita questão de como a gente executou o early game, da Perfeito. pressão do Ezreal do Brown. Acho que foi muito errado como a gente jogou. Então acho que esses 2 jogos, o last pick foi bom, mas talvez as outras peças de como a gente montou ficou ruim, entendeu? Então acho que o last pick Galera. sim pagou, mas eu acho que talvez o R3 poderia É. ter sido melhor em ambos os jogos. Então acho que é mais uma questão de Aquela antes se vira disso, não R3 muito o last também. pick em si. Não, o last Só pick de um Brown follow-up eu acho que é rapidinho. bom, tá? É que quando você fala, tipo assim, você tem que entender o seguinte, o red side e o blue side, a estrutura de draft a estrutura de draft ela muda completamente quando você tá no blue side e quando você tá no red side. Quando você tá no red side, o blue side vai dar first pick, certo? E aí o blue side ele quer ter um matching pick. E o red side quer sempre responder o primeiro pick do red side. Então, tipo, só deixa eu abrir aqui, que eu acho que eu consigo ilustrar melhor, eu quero dizer. Deixa eu abrir aqui. Para agregar no React, né? Tem que agregar. Pega, por exemplo, o jogo 3. Parou mais. Acelera o que favorece. Tá. Vou deixar aqui do lado só para eu ir olhando e aí eu vou colocando. Blue side baniu Lucian, Skarner, Gwen. E o red side baniu Annie, Pantheon. Cadê o Pantheon? Deve estar no top, né? Pantheon e Sion. O blue side deu para explicar a Aurora, correto? Não tem Aurora? Aurora. O red side, ele dá match em um pick e ele pica o outro solo laner, certo? Ele pega a Thalia e ele pega a Renekton. O red side aqui sendo a Pen. A Cade, então, responde com Jungle, Shinzal, e a resposta do top, Caçante. Se você está nessa posição aqui, e você é a PEN, você tem 2 opções. Ou você dá a resposta do Shinzal, ou você acha que você tem pique suficiente na jungle para pegar uma role que vai te garantir uma boa posição de draft e vai deixar o outro time numa posição ruim naquela posição. Então aqui é uma escolha de prioridade. Eles preferem tirar piques de conforto da bot lane inimiga do que da jungle. Então se você reparar, eles vão pegar Sivir aqui, o que eu discordo desse pique, mas isso aqui é questão de planejamento e não do que eu gosto ou não gosto. Eles banem Kai'Sa, eles vão lá e banem Pop, porque já é um ótimo pick aqui e encaixa com Thalia, Sivir e Renekton. Depois, eles respondem aqui com Bud Jinx, e aqui vem o Bud Ivern, que também ia ser um excelente pick aqui. Para mim, a Cade teve uma leitura absurda de draft. Já tem minutos até que. Aí o que acontece? Eles pegam a Alistar no 4, certo? Não é uma comp ruim, veja bem, não é uma comp ruim. O que a PEN tá, eles têm uma comp de engage de controle de terreno com 2 frontline para Thalia e Sivir bater, contra uma comp de Shinzal, que é range médio, Aurora, que é range médio, ambos tomam combo da Alistar muito fácil, e Caçante, que é um tanque que vai servir de bounce para Sivir. Então basicamente a Sivir vai dar dano através do Caçante, né? E se eles não pegam o Alistar aqui, o Alistar vai ser muito bom para Cade, porque eles podem pegar a Kalista Alistar, que é uma bot lane bem conhecida por ser counter de Sivir. Eu vou só mover minha câmera só para vocês poderem acompanhar melhor como tá. Então esse Alistar ele tinha que sair de qualquer maneira. O que a Cade pega? Que é isso? A Cade pega Zeri e Renata. O que é uma resposta, na minha visão, um pouco inesperada, Zeri e Renata. Mas Renata joga muito bem contra a proposta daqui. Zeri é um pique de conforto do Morteus e joga bem a lane aqui contra a Sivir. O último pique da PEN é Zyra. Sejuani aqui é loucura? Sejuani pra PEN? Não, não é loucura. Não é loucura. Só que aí você entende que a proposta do seu draft mudou completamente quando você pega Sejuani.
Você não vai querer lutar de Sejuani, Sivir e Alistar, certo? Então você vira e fala, todo Dragon é de vocês e a primeira larva é de vocês. Porque você não vai lutar de Sejuani, Alistar e Sivir contra Zeri, Renata e Shinzal. Você não vai. Você vai lutar aonde o Renekton tá. E o meta de hoje, ele é guiado pela bot lane e não pelo top laner. Entende isso? Por causa dos swaps. É mais questão do swap do que de pick. Então se você pega um bot jungle sup fraco, isso faz com que, por conta de como o meta está hoje, não como isso é uma regra, não, é um meta. Isso é adaptação ao meta. Se você pega uma Sejuani aqui, você basicamente está guivando tudo. Você vai ser recompensado depois? Muito difícil, porque você está pegando Sejuani e Renekton em cima de Caçante. Então ele vai só ficar wakeside e você vai continuar não lutando botside, entendeu? Então não, Sejuani seria um pique ruim. A Zyra, ela não é um pique para bater diretamente com o Shinzal, mas ela é um pique de velocidade. Então ela habilita o seu time a ter trocas mais rápidas. Então, por exemplo, o Shinzal está de um lado, a Zyra está do outro. E ela consegue jogar muito melhor com o Alistar do que, por exemplo, a Sejuani jogaria. Por quê? Quando você tem um jungle carry, você quer um sup tank. Quando você tem um sup fadinha, você quer um jungle bruiser ou tanque. Entende? No caso da Cade, eles têm um tanque no top e um bruiser na jungle. Então, para eles está perfeito. E no caso da PEN, eles têm o Alistar de tanque com o follow-up de ult da Sivir, que habilita mais ele, e um jungle carry. Então faz total sentido. O que eles pensaram aqui? Esse time tem range? Não. O que a Zyra é boa? Ela é boa quando o outro time não tem um long range tão alto. Qual que é o problema disso nesse draft? Eles ainda assim não conseguem contestar diretamente o outro time. Se eles querem contestar aqui diretamente o outro time, na minha visão, na minha humilde visão, o melhor pick aqui que eles poderiam pegar seria Jax Jungle como resposta para Shinzal. Ele vai ter a Thalia. É um Jungle Bruiser, mas ainda consegue carregar. Ele é bom contra a Zeri. Existem outras opções. Mas o que eu quero dizer sobre o pick de Zyra é que não é ruim. Eu não gosto, mas eu entendo a lógica por trás desse draft. Eu só não eu acho que tem opções melhores para você pegar na jungle, entendeu? É porque tem coisa banida, né? Não tem o Kong, não tem Nock, não tem Jarvan, não tem Trundle. Não tem Pantheon, não tem Skarner, não tem Pop. Poderia ser feito também pegar Shinzal aqui no 2, que na minha visão era o melhor. Até porque eles estão banindo a N Pantheon, a Cade bane Lucian Skarner e Gwen. Eles tiram Sion. Vai sobrar Aurora, vai sobrar Thalia, que são piques de prioridade do mid de ambos os times, e vai sobrar Shinzal. Se você está disposto a jogar de Aurora e o cara pega Shinzal e você troca Shinzal por Aurora, é o que eu acho que eles esperavam. Você entende? Eu acho que eles esperavam first pick Shinzal e eles iam voltar de Aurora para tirar do Mireu. Mas eles compraram a play. E aí, qual que é o problema? No red side, você nunca quer trocar lane por lane. No red side, você dá algo de first pick. Você tem uma resposta à altura. Entende? Eu acho que eu falei o oposto. Você dá mid, você tem mid. Você dá jungle, você tem jungle. Entende? Aqui, no caso, eles deram mid e tem mid. Eles deram jungle e não tem jungle. Esse que é o problema. Porque os jungles de prioridade são todos banidos, menos o Shinzal. E o que eles pegaram com isso? Um Renekton. Entende? Mas isso foi decisão deles. Talvez pro time da PEN, eles tenham um problema com o Renekton. E aí eles têm que pegar Renekton. Ou eles consideram o Renekton uma prioridade mais alta pro top contra a Cade. Porque eles querem ter pressão. Então, tipo, isso depende muito. Isso vai além de meta. O draft. Vai além de pique prioridade. Quando a gente vê um draft assim, a gente fala, pô, estranho. Eu vejo a lógica, mas é estranho, porque não segue os padrões do meta. Entendeu? Você não acha que vem se criando uma lei de evitar o headside no Fearless? Não. Não acho. Eu acho que, inclusive, as pessoas que acham que o Blue Side é melhor a partir do jogo 2, elas estão esquecendo de alguns fatores. Quando você tira os melhores champions do meta, você começa a ir pros picks individuais, e o counter pick ele começa a ter muito valor. Você não perde muita coisa na red side. Na realidade, o blue side ele se beneficia porque para ele é mais fácil manipular o first pick, certo? Porque ele pode fazer 2 bans genéricos e um ban em resposta aos 2 bans do red side. E aí ele meio que manipula você a deixar alguma coisa open, fazendo isso. Só que se a sua volta é melhor, o red side ele é melhor basicamente se você vai deixar mais piques meta aberto. Se você vai banir mais piques meta, o blue side é melhor.
Sacou? Aqui eles estão banindo N Pantheon. Eles decidiram, não vamos jogar com, não vamos jogar contra N Pantheon. Eles deram Aurora. Se você vira pra mim e fala que voltar de Thalia Shinzal é ruim, é loucura, o que eles vão pegar na jungle aqui? Aí o Redside parece bem melhor. Entende? Então, eu acho que as pessoas têm uma impressão errada de que o Redside é ruim. Eu acho que no Fearless, o Blueside é mais fácil, porque acaba que as pessoas se complicam ali nos bans e no que sobra. Mas o Redside ele é melhor para você ter lanes mais estáveis. Até porque você não sabe o que vai vir. Entendeu? O jogo 3 ainda tem muito champion meta. O que do meta que tem aqui? Tem Thalia, Shinzal. Só. A Aurora é um pique do Mireu. A Aurora é meta? É, mas é um pique do Mireu. É porque o Mireu é muito bom com isso aqui. Thalia, Shin, Aurora. Então você tá me falando que num jogo 3, onde você de 10 champions vai ter 3 champions meta, isso é melhor pro Blueside como? Sendo que o Redside pega 2 e o Blueside pega 1. Na teoria, o Redside vai sempre terminar. Se você tem 3 pick meta e você escolhe Blueside, você tá dando 2 picks meta pro Redside e tá pegando 1. Como que isso é melhor? É porque você vê um em hate e você fala, o Blueside ganha muito mais que o Redside. Logo, o Blueside é melhor. Você só manipula os bans se você vai ter um first pick. Olha só, vamos lá, vamos voltar tudo. A gente tá nessa situação aqui, tá? Bane Lucian, bane Anne. Bane Skarner, bane Pantheon. Lembrando, a maioria dos jungles estão banidos. Aqui, bane Gwen. O que acontece? De top, você tem banido Rumble, Camille, Ambessa e Galio. Sion vira uma prioridade muito grande aqui. O que eles fazem? Banem Sion. Porque Sion realmente complica o draft aqui. Você dá first pick Aurora. Porque é um tipo muito bom do Mireu. E aí você dá Thalia e Shinzal. O que você vai pegar aqui para responder o Shinzal? Que é a grande questão de tudo aqui que a gente está discutindo. Jax, mas você entende que o Jax Jungle ele só é uma resposta para Shinzal depois no draft, porque o Jax Jungle ele ganha 1v1 do Shinzal. Ele não agrega em mais nada. Você tem que montar um draft pro Jax Jungle. E o outro time tem que ter um draft que o Jax Jungle jogue. Se eles pegam Alistar aqui, e eles têm Alistar, Thalia, contra Jax, já não funciona mais. Já é muito difícil. Porque eles vão vir depois com mais CC e long range. Então, o que você tá falando não faz tanto sentido. Você tá entendendo, Corres? Porque não é simples. Tem que só pegar Jax. Não, não é assim. Mas ele ganha do Shinzal. Sim, mas ele joga mal contra a Thalia e ele vai tomar várias respostas depois. Que são muito maleáveis no draft de Redside. Por quê? Porque o Redside vai sempre ter as lanes um pouco melhores. Então, parece pior a escolha de Redside. Mas porque eles droparam várias prioridades, porque na cabeça deles Renekton era muito importante. E claramente não era. Mas aí é uma questão interna do time. Sacou? Ficar no 1, 2, 3 a topside não é vital também? Excluindo prios internas exatamente pela falta de opções do meta banimentos? Não. Porque olha só, você tem menos jungler do que top laner e você tem menos AD do que top laner. Se for levar em consideração o que você está falando, os times têm que dar mais prioridade ao AD. Logo, eles têm que dar mais prioridade ao suporte. Certo? Só que o que acontece? Bot lane você tem mais combinação. Você dropa bot lane por causa disso e aí você acaba tendendo mais, num jogo 3 onde você ainda tem essas opções, a pegar jungle e top, certo? Só que o que acontece? Quando você tá no Redside, é isso que você tá falando, tem total sentido isso que você tá falando. Quando você tá no Redside e você tem o terceiro pick, isso te dá um poder que o Blueside não tem. O que você tá falando faz muito mais sentido pro Blueside do que pro Redside. Ó, eles pegam Renekton. Vamos lá, vamos simular mais uma vez. Renekton. Aí eles respondem de Shinzal, que é bizonho, né? Passar, mas tudo bem. Caçante. Aqui, eles podem responder o Shinzal, mas você vai jogar de Jax contra Aurora Caçante? Não sei. E aí depois ia vir uma Zeri e Renata? Não acho que foi legal. Você responde jungle aqui, você vai pegar Ivern aqui, aí você vai tomar ban de Caitlyn e ban de Jinx aqui. Eles vão tirar os 2 melhores Hyper Carries nessa comp. E aí você vai ficar preso numa Sivir. Ou numa Zaya sem suporte bom pra ela. Não faz sentido. Você vai pegar... Não tem tanta opção. Porque você já entregou o Shinzal. Se você não entrega o Shinzal, o que você tá falando faz sentido. Mas como eles entregaram o Shinzal,
Então faz sentido. Entendeu? Pega Shin e Renekton, que se for da Thalia, aí eles iam pegar isso aqui. E a Aurora ia macetar o Renekton. E eles iam ter o melhor blind disponível do mid. Não faz sentido. Se você vai pegar Renekton aqui, você tem que tirar o melhor blind. E eu odeio esse pick de Renekton aqui no 2, tá? Porque pra mim a Aurora pode top com um jungle mais forte e desgraçar a parada. Entendeu? O que eu faria? Simples. Thalia Xinzao. Pô, é o melhor jungler disponível. Acabou. Não tem... Caralho. Não tem mais pra onde ir. Aí eles vão ficar numa posição em que eles vão querer pegar, tipo, uma pop, por exemplo. Que é bom? Aqui. Eles podem... Pop tá aberto, não tá? Eles podem pegar pop aqui. Só que você adapta o seu draft, entendeu? Você pega pop, eles pegam, digamos assim, eles pegam pop e Renekton. O que já dá medo, tá? Porque isso aqui é assustador. Você vai tomar dive em algum ponto do jogo. E aí tu pega, sei lá, mano, Caçante, o 3. Aí vai ter os bans e você faz o draft mais normal. O que eu não gosto é de Givai Xinzao, porque na minha visão, ele é o melhor jungle disponível no momento. Mas, é o que eu disse, eu entendo a lógica por trás do draft que a PEN fez. As 3 soluções que eu comecei na live, pegar Shin, pegar Sejuani pra jogar com Renekton, ruim, e eu te expliquei o porquê, e pegar Thalia, Renekton e Zaya com sup bosta. Não vale a pena pegar Zaya com sup bosta. O problema de Zaya é que, digamos que eles façam, tipo, Thalia, Renekton, aí toma Shin, Caçante, cadê? Pega Zaya no 3, certo? Você tem que banir Ezreal, não tem o que fazer, você vai ter que banir Ashe. Porque, mano, senão você não vai jogar o jogo. Você tá preso nesses 2 bans. Aí o cara vai pegar a Jinx e Lulu e você vai responder o quê? Quando os caras banirem Leona. Você vai jogar de Zai o quê? Yumi? Zai Renata? Ruim. Zaya e Alistar, boa sorte. Torço por você, meu amigo. E o problema não é nem o Alistar contra Jinx e Lulu. O problema é que é a Zaya, que não faz nada. Se eles pegam, por exemplo... Quanta merda. Jhin, eles não vão pegar Jinx e Lulu. Nunca contra Jhin. Nunca. É que Zaya não faz nada. Zaya, você pega quando você sabe que o outro time deu commit em entrar em você. Entendeu? Mas por que tu banezer? Acabou teu draft. Você tem menos range, menos engage. Não preciso nem explicar, né? Acabou teu draft. Você tá alocado no BudZ. E se o outro time jogar de Ashe Serafine, você tá alocado no BudZ. Porque faz exatamente a mesma coisa. Então, tipo, o Fearless, ele é mais complexo. Agora, pensa se você é a PEN e você tá no Blue Side. E você fala, mano, os caras podem simplesmente pegar EZ no 3 e eu fico fudido se eu quero blindar Zaya. Mas entendi. Não tinha solução? Cara, não é que não tinha solução. É que eles pegaram coisas que eles não conseguiram executar bem. Mas tem uma lógica por trás desse draft da PEN, cara. Não é sem pé nem cabeça. Tem uma lógica por trás desse draft aqui da PEN. Eu consigo enxergar isso. Eles só não conseguiram fazer muito com o que eles picaram. Por isso parece uma merda, entendeu? Não é uma merda, só não é o optimal, não é o que a gente está acostumado a ver. Dava pra executar, mas eles não conseguiram exatamente. Você, enquanto revolta jogador, você não volta pro Blue Side, eu ia preferir Red Side aqui nesse jogo. Justamente pelo cenário que eu te falei. Se esses são os bans, e eles estão banindo isso aqui, irmão, Xinzao tá ali aqui, tô felizaço, mano. Não, depois desse jogo 3, aí é outro papo, mano. Porque Xinzao tá fora. Aí eu teria que ter acesso a treino. Pra saber o que o Dizami joga quando os principais jungles estão banidos. Entendeu? Por exemplo, se eles têm um time bom de melee, eu pegaria Sejuani aqui mais cedo. Eu não pegaria Maokai. Sacou? Justamente porque Sejuani vai dar mais poder pros meus melees. E aí, eu tenho uma resposta melee pra Yone se eu tiver Sejuani aqui 100%. Se eu não tiver Sejuani, ban no lugar dessa vai aqui. Joga contra vai. São pequenas coisas. Você tem Maokai, vai Sejuani. Você sabe que ele vai de melee. Se você der a Sejuani. Você tem um melee bom pra pegar no 3 no Red Side? Pega a Sejuani. Você não tem, bane Sejuani. Por que de voltar de Sejuani? Porque às vezes De novo, isso é teoria, não sei disso. Mas se o seu mid laner não é um excepcional Yone,
você quer guardar pro 3. Pra você garantir que você não vai jogar contra certos piques. Entendeu? E, de novo, no red side você quer dar match em um pique do cara. Então um pixel aqui era top. Você ia pegar top aqui. Você não ia pegar Sejuani Oni. Você ia pegar top, ainda mais no jogo 4. Você ia pegar a resposta do Jax, pode ser Yorick, e aí você ia pegar o jungler. E aí você ia pegar o mid. Ou você ia pegar o mid e depois pegar o jungler. Entendeu? Essa prioridade, ela muda. Tinha a Gwen ainda porque não pegaram? Às vezes o Aizen não é tão confortável nessa match. E o Boal eu tenho certeza que é. A Gwen não sobrevive contra o Jax, amassa ele depois? Como o Sejuani, não. Então assim, draft é complexo, mano. Então, assim, você sentiu que Draft é o complexo. draft do jogo Tem muita 3 coisa. teve uma Tem complicação. preferência de jogador, tem o dia que o jogador tá, às vezes o cara não tá no jogador bom, entendeu? No draft antes do R5. Vocês da PEN não cogitaram a ideia de vir pro Blue Side, já que parecia mais fácil para se draftar? Boa pergunta. Cara, é que eu não posso responder exatamente essa pergunta. Ah, né? Sarcão! Então não Ah, posso dizer por que Sarcão! que a gente não foi pro Porra! E não tem como concordar se era mais fácil ou mais difícil. Porra, Sarcão! Ia depender muito de qual é a nossa prioridade no Exatamente. draft e o que a gente quer fazer. Então, tipo, o plano era esse e a ideia foi que a gente seguiu esse plano, É o mas Gero? executou de uma forma bem ruim. Basicamente é isso. Eu não posso falar porque a gente não foi pro Blue. Tá bom, Sarkis. É isso, pessoal. Fim da coletiva. Muito obrigado, Sark. É isso. Muito obrigado, Karkis. Oi, obrigado, galera. Cara, Tu não acha que a partir do Game 3 o Blue Side não é mais valioso? Depende. Depende do que você vai banir, depende do que o outro time tá banindo, depende do que você sabe que o outro time joga. Depende de muita coisa, mano. Não tem como definir. Eu, particularmente, enquanto player, sempre preferi Blue Side. Mas é porque eu acho que o Blue Side, ele é melhor de se jogar, não era uma questão de draft. Entendeu? Hoje é Fearless, então é muito diferente do que era na minha época. Você tem que ter muito mais informação. Você tem que ter muito mais informação sobre o outro time do que você tinha na época quando eu era player, entendeu? Então tem coisas que eu não consigo cravar pra você. É a experiência que eu tinha, entendeu? Que eu tenho. Eu vou morrer pensando nisso, porque o Blue Side é muito citado no Fearless, parece muito fácil de criar coesão. O Red Side, Corres, se você perguntar pra solo laner e pra suporte, o Red Side vai ser sempre melhor para você criar coesão. Porque você vai sempre ter as lanes mais fortes se você quiser. No bot e no top. O mid e o jungle, geralmente, ele tende a ser mais adaptável ao resto do time. Porque você pode counterar top, que é uma lane de volatilidade extrema, e você consegue counterar suporte, que dita quem ganha bot. Entendeu? Então, para quem tá draftando, o Red Side ele é melhor para criar lanes mais consistentes. E assim, o que o Heitor tá falando aí é verdade. No competitivo, o counter de suporte, ele é provavelmente o mais importante no draft. Só que, lembrando, no Fearless isso muda um pouco. Porque às vezes você vai sobrar um Alistar, que é o último suporte de engage. E aí você vai e pega o Alistar. Entende? Enfim, draft é complexo. Vou deixar o like, vou me inscrever no Corte do Mais Esporte, porque tem que agregar.